galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, antes tarde do que nunca, né? Eu já deveria ter gravado esse vídeo ali por volta das 11 horas, mas aí, pô, fui fazer exame nessa mão, né? Ajeitar aqui essa órtese, pra ficar bonitinha. Tá melhorando. Ainda vou ficar um tempinho com esse negócio aqui, mas, de qualquer maneira, estou melhorando. Beleza, rapaziada? Mas vamos pra cima falar aqui, cara, sobre dois jogadores, tá bom? Um que pode ser adquirido pelo Botafogo de maneira exclusiva, né, de maneira definitiva, né, melhor dizendo. Ele que está emprestado ao Botafogo pelo Olympique de Marseille da França, que é o Luiz Henrique, né, e o Globo Esporte apurou todas as situações envolvendo a minutagem que o atleta precisa atingir para justamente, né, bater essas metas. E também a gente vai falar sobre o Gustavo Sauer, tá bom? Que recusou, né, rejeitou duas propostas oficiais a ele para continuar no Botafogo e buscar espaço na equipe, tá legal? Vamos lá, se inscreve aqui no canal Brown e Fogo. Eu quero que você se inscreva, cara, por favor, de verdade. Eu sei que é chato ficar pedindo inscrito, mas é o sonho que a gente tem aqui de chegar aos 100 mil inscritos. Eu quero agradecer porque a gente tá chegando, né? Quase. Faltam 40 inscritos pra gente bater os 96 mil, fechou? Podem me ajudar? Vamos pra cima? Então vamos embora. Seguinte, rapaziada, a gente já fez um vídeo ontem à noite, ontem de madrugada, na verdade, sobre o Godoy, né, lateral direito do Estudiantes, né, o Matheus Ponte, que é um lateral direito que também está na mira do Botafogo, enfim, o Manafá, que já esfriou, o Botafogo busca esse lateral direito, e agora a gente vai falar aqui sobre a situação do Luiz Henrique, mas antes sobre o Gustavo Sauer. O Sauer recusou duas propostas para ficar no Botafogo. Ele quer seguir no clube e quer buscar o espaço dele na equipe, tá legal? Sauer que alterna entre bons e maus momentos, por exemplo, né? Teve duas partidas aí que ele entrou muito bem. Já contra o Patronato, ele teve a oportunidade de ser titular com a camisa do Botafogo. Foi titular no time, inclusive na estreia do Bruno Lage. O Lage que inclusive conhece o Sauer, né, do futebol português. E ele acabou não jogando bem, né? O Sauer, inclusive, na minha opinião, foi vaiado de maneira bem exagerada pela torcida do Botafogo. A atuação foi boa? Não, mas será que vale a vaia, né? Para um cara que nas duas últimas partidas em que ele entrou, ele foi bem, né? Então, eu sinceramente, contra o Cuiabá, eu acho que ele foi fundamental, tá? O Sauer e o Segovia, né? Quando eles entram contra o Cuiabá, para mim eles são fundamentais para que o Botafogo consiga uma vitória num gol de pênalti do Tiquinho, mesmo jogando mal, certo? O Luiz Henrique também entrou bem naquele jogo, enfim. Então, acho que a gente tem que ter, sabe, né, dar um suporte maior, até porque a gente sempre reclamou de jogadores que queriam sair do Botafogo a todo custo. Agora os jogadores querem ficar no Botafogo a todo custo, sabe? Mas a questão é a seguinte: o Gustavo Sauer, né, ele foi contratado pelo Botafogo por 10 milhões de reais. Né? Então o Botafogo fez um investimento. Né? Não foi a mesma questão, por exemplo, do Adrielson. O Botafogo pegou o custo zero, deu super certo. Lucas Perry, o Botafogo pegou o custo zero, deu super certo. O Tiquinho custou 1 milhão. O Sauer custou 10 milhões de reais ao Botafogo, na cotação à época, né, na compra que foi efetivada há mais de um ano. Ao Boa Vista, né? Foi junto ao Boa Vista que ele veio, Boa Vista de Portugal, obviamente, né? Deixando claro. E aí, o Gustavo Sauer, ele não conseguiu render no ano passado por conta de muitas lesões. Ele teve uma grave lesão no tornozelo, aí ele teve que fazer uma cirurgia, depois ele teve uma infecção na cirurgia, e depois ele teve um problema de virose muito grave. Então foram problemas assim que fogem à alçada dele, do atleta, da preparação do jogador, que fizeram com que ele perdesse todo o ano de 2022. Em 2023 começa, ele vai bem nos jogos, mal em outros, enfim, né? E o Sauer ainda quer buscar espaço com a camisa do Botafogo, ainda mais, né, com a chegada de um novo técnico, beleza? O primeiro clube que o procurou, na verdade, que tentaram fazer a ponte, foi o Molenbeek, né? Porque além do custo que o Botafogo teve para comprá-lo, o salário do Sauer é considerado alto, tá? Eu não sei exatamente quanto o Sauer ganha, né? Mas é um salário consideravelmente alto em relação à folha daquilo que o Botafogo pode buscar para atletas, né? É uma situação parecida até com o Saravia, né? Por exemplo, o Di Plácido joga melhor que o Saravia, né? E assim, né, o Di Plácido é melhor que o Saravia e ele custa 5 vezes menos em relação ao salário. O salário do Saravia era muito alto, né? Então, o Botafogo tenta visar esse custo-benefício, né? De trazer jogadores, né, às vezes, que você pode pagar um pouco menos, que possam produzir um pouco mais, tá? O Molenbeek, né, seria um bom destino para o Sauer. Ele recusou a proposta, tá, para jogar no time do Textor na primeira divisão da Bélgica, né, junto com o Kaique, né, com outros jogadores, né, que podem ir para lá. O Luiz Segovia, né, inclusive. E chegou uma proposta do futebol árabe pelo jogador, tá legal? E aí poderia até ser efetuada uma venda do Gustavo Sauer. Ele também recusou essa proposta,
sabe? Seria interessante essa venda. Eu acho que em algum momento, né, a gente vai ter esse lucro, né, desses jogadores que não querem sair agora, Matheus Nascimento, o próprio Gustavo Sauer. Acho que o Botafogo vai obter esse lucro desses jogadores em breve. O Botafogo vai obter o lucro desses jogadores brevemente no fim do ano, sabe? Mas nesse momento o Gustavo Sauer não quer sair do Botafogo, quer ficar. E aí a gente sabe, né, cara, uma parada que pelo menos é interessante, né, é que o Botafogo, ele minimamente, como é que eu posso dizer? Ele sabe que tem gente de olho, né? Não é uma situação que, putz, ninguém quer comprar o cara. O Sauer é um jogador, o Sauer é um bom jogador, tá? Algumas circunstâncias, contextos, situações fazem com que o jogador não vá bem num clube e vá bem em outro. Isso acontece em todos os times. E ele é visado no mercado. Então, é uma possibilidade de venda futura do Botafogo, beleza? E agora eu te falo aqui da situação do Luiz Henrique. Matéria, tá? Do GE. Entenda o que falta para o Luiz Henrique ativar a obrigação de compra de 34 milhões com o Botafogo. Aí um adendo, tá? A gente tinha informação à época, né, em relação à cotação, que era de 42 milhões de reais. Cara, um valor de 34, 35 milhões de reais, né, assim, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Já é um valor menor do que a gente esperava que o Botafogo tivesse que pagar, beleza? Essa opção pode virar obrigação de compra. Para isso, o Camisa 11 tem que jogar 50% dos minutos na equipe da temporada de 2023. Ou seja, se ele jogar metade dos jogos do Botafogo até o fim, contando com uma eventual final de Sul-Americana, o Botafogo o compra. E o Luiz Henrique, né, cara, coincidentemente ou não, ele vem sendo substituído sempre ali aos 15, 20 minutos do segundo tempo, né? Ele não vem jogando 90 minutos, só quando em ocasiões muito especiais, ele joga ali, né, geralmente 60, 70 minutos, né, e o que já diminui essa margem de minutagem, mas de qualquer maneira já é algo além, né, dos minutos, né, para ele bater, né, que são 50% dos jogos. Então, assim, e detalhe, tá jogando pra cacete, né, gente? A verdade é essa, tá jogando muito. E aí, qual que é a situação, né? Até aqui, o Luiz Henrique já jogou 1.716 minutos, beleza? Ele já jogou 1.700, ele já esteve em campo por 1.716 minutos, né? Até a informação que eu tinha, né, de que tinha uma situação de gols, estava errada, estava incorreta, tá? Era uma informação de que, além da minutagem, tinha um número de gols, né? E isso não é verdade, beleza? Então, o Luiz Henrique, ele precisa, para ativar esse gatilho, 3.330 minutos, tá? Ou seja, se você pegar essa apuração do GE, se você contar, se o Botafogo chegar até a final da Copa Sul-Americana, seriam, né, 74 partidas no ano, o Botafogo jogaria 6.660 minutos, ou seja, exatamente 50% dos jogos que o Luiz Henrique precisaria estar em campo. Ele já esteve em campo por 1.716 minutos. Faz uma subtração básica, né? Faltam aí, portanto, 1.600 minutos para que o jogador consiga bater essas metas, né? Na verdade, 1.614, beleza? Isso, obviamente, esse número pode variar, né, em relação, sei lá, o Botafogo, não vai para a final da Sul-Americana, para na semifinal, tal, isso varia, tá? Mas, enfim, ele vai jogar aí, portanto, mais 25 partidas. O Luiz Henrique hoje é o titular da equipe do Botafogo, dá para dizer que ele atingiu a titularidade absoluta com a camisa do Botafogo. São 1.614 minutos, né? Se você pegar aí, o Botafogo tem mais 23 jogos no Campeonato Brasileiro e pelo menos mais 2 na Copa Sul-Americana contra o Guarani do Paraguai. Inclusive, já saíram até os horários, né, desse jogo. O primeiro jogo vai acontecer no estádio Newton Santos no dia 2 de agosto, tá legal, rapaziada? 2 de agosto, às 19 horas, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Guarani do Paraguai, beleza? E aí, na semana seguinte, no dia 9 de agosto, o Botafogo vai até Assunção, provavelmente no Defensores El Chaco, para enfrentar o Guarani do Paraguai, dia 9 de agosto, também às 7 da noite. Beleza? E aí, cara, o Botafogo tem mais 25 jogos. Vamos dizer que o Botafogo, né? Se você pegar só os jogos do Campeonato Brasileiro, tá? O Luiz Henrique, ele tem mais 70 minutos por jogo. Se ele jogar 70 minutos por jogo no Campeonato Brasileiro, ele bate a meta. Por isso que ele vem sendo até substituído, né, antes dos 70 minutos de partida. Se você pegar os jogos da Sul-Americana e acrescentar, vamos colocar mais 4 jogos. Se o Botafogo chegar às quartas de final e enfrentar, né, supostamente, sei lá, cara, a LDU, né, não sei.
Tô supondo aqui, né? Botafogo chega nas quartas de final. Aí essa minutagem ela cai para 60. Chegou na semifinal, cai para 50. Tá? Então, assim, é bem possível que ele bata essas metas. Tá? E, sinceramente, né, sendo bem franco, eu acho que 30 milhões, né, 35 milhões de reais, né, eu compraria, de verdade. Acho que é um ativo importante, é um jogador jovem, tá jogando muita bola, se valorizando. Daqui a pouco tem gente querendo comprá-lo de novo. Então eu acho que é um investimento. Acho que dá, inclusive, para fazer dinheiro lá na frente com ele e, obviamente, ter o retorno técnico por mais tempo. Rapaziada, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui.